Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou continuar apresentando os conceitos básicos do AngularJS e vamos falar sobre filtros. Os filtros podem ser usados no AngularJS para formatar, ordenar e filtrar. Tá? Nós podemos usar filtros em uma extensão de vinculação, né, do Angular ou numa diretiva. Tá? E para aplicar o filtro, nós usamos o caractere, que seria uma barra, né? O pipeline. Tá? Então, a sintaxe seria basicamente a seguinte: você define a expressão, utiliza o caractere de filtro, informa o nome do filtro, tá? E o parâmetro. Tá? Você pode criar os seus próprios filtros. Mas o Angular, ele oferece alguns filtros já prontos para serem usados. Os filtros para formatar dados que nós vamos ver nessa aula, os principais são o lowercase, que é o filtro, né, que converte os caracteres para minúsculo, uppercase, converte para maiúsculos, o number, ele formata um número como um texto, tá, onde você pode definir o número de casas decimais, o currency formata um número como uma moeda, tá, o padrão do símbolo da moeda é o dólar, e por padrão, tanto o número como a moeda, ele coloca o separador de milhar no formato americano, tá? Então seria vírgula ponto. Então, nós vamos ver depois como contornar isso. E o filtro date formata datas como uma string baseado num formato que você pode definir. Tá? Além disso, nós temos o filtro order by, o filter, JSON e o limit to, tá? Que nós vamos ver na outra aula. O limit to, se der tempo, nós vamos ver nessa aula. Com relação à formatação das datas, nós podemos usar os seguintes formatos. YYY minúsculo apresenta o ano com 4 dígitos, por exemplo, 2016. Tá? YY apresenta o ano com 2 dígitos. Tá? Por exemplo, ele apresenta somente os 2 dígitos finais referente ao ano. 4Ms maiúsculo, MMM, ele vai apresentar os meses, os nomes dos meses, tá? De janeiro a dezembro. 3, ele apresenta o formato abreviado dos meses, né? Com 3 caracteres. 2Ms, ele apresenta os dias, o número que representa o mês. 1 janeiro, 2 fevereiro e assim por diante até 12 dezembro. Tá? Com MM é colocado o 0 à esquerda. Tá? Com um M só, o efeito é o mesmo, só que não é colocado o 0 à esquerda. Seria 1, 2, 3, 4, 5 até 9. Aqui é 01, 02, 03, certo? DD é para dia, de 1 a 31, tá? na mesma lógica de MM, e 1D de 1 a 31, sem o 0 à esquerda. Por padrão, como eu disse, o Angular ele apresenta esses formatos na língua inglesa, tá? Então ele vai apresentar os meses de janeiro, dezembro, tá? Para fazer a localização, basta baixar um pacote que está aqui nesse endereço, quer ver? Ó, vamos lá. Vamos aqui nesse endereço. Você entra aqui, ó, localiza o pacote da tua língua, né? Vamos ver PTBR. Tá aqui, ó. PTBR, tá aqui. Aí você baixa, tá? E localiza as informações de formatação na sua página. E o limit to, o que ele faz? Tá? O limit to é outro filtro que ele limita o número de linhas de um array a serem exibidos ou os caracteres em uma string. A sintaxe dele é você definir a expressão que você quer avaliar, o pipeline do filtro, indicando que você está filtrando, o nome do filtro, que é o limit to, e aqui você define o limite, ou de linhas de caracteres que você quer exibir. E você tem um parâmetro que é o início, onde você vai informar a partir de onde. Se você estiver usando num array, numa string, você tem que lembrar que o índice do primeiro elemento sempre começa do 0. Outra coisa que a gente pode fazer é encadear filtros. Por exemplo, usando o limit to ou qualquer outro filtro que você coloca aqui, você pode definir a expressão,
aplicar o filtro Limit To, né? E depois aplicar outro filtro, se você desejar, pode aplicar outro filtro e assim por diante. Certo? Então vamos à parte prática agora. Vou abrir aqui o meu projeto no Visual Studio 2013 Forward. Eu já criei um projeto aqui, né, web, vazio, como eu tenho feito nas aulas anteriores, não vou ficar repetindo a criação do projeto. Então, eu já criei a pasta livre. O que eu vou fazer aqui na pasta livre? Aqui, nessa forma de organizar o meu projeto, por enquanto, como nossos projetos são muito simples, eu estou usando apenas uma pasta. Mais adiante, nós vamos ver como podemos organizar melhor um projeto. Então, eu vou incluir aqui as bibliotecas do Angular, tá? Do Bootstrap, que eu vou usar, e da localização, tá? Que eu já baixei. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou selecionar aqui em Project, tá? Para ver melhor. Vou dar Add Existing Item. Então, eu vou aqui na página do Angular, ó, e eu tenho o Angular, o Bootstrap, os estilos, né? E o Locale PTBR. Vou incluir os três. Está aqui, ó. Certo? Agora eu vou no projeto e vou criar a minha página HTML, que eu vou chamar de Filtros1. Está aqui. Uma página HTML simples, né? Então, se você está chegando agora, eu sugiro que você acompanhe as aulas anteriores. Vamos definir aqui a diretiva que vai indicar ao Angular que a nossa aplicação raiz do Angular começa aqui. Então, vou definir aqui um módulo, filtros. Tá? Então, aqui vamos definir um título, filtros. Como essa aula é uma aula simples, né, eu apenas estou demonstrando um recurso, eu vou utilizar a criação do módulo e do controlador inline, tá? Aqui na tag head. Vou usar um script, tá? Para não ter que criar um script, tá? E depois ficar alternando entre um e o outro. Então, ó, eu tenho que também referenciar a biblioteca do Angular que eu vou usar, né? E do Bootstrap. O Bootstrap é só para dar uma aparência um pouco melhor às nossas nosso HTML. Muito bem. Agora, eu vou criar o meu script aqui inline, tá? Vou dar script. Então, ó, eu tenho que definir um módulo do Angular, né? Filtros. Então, vamos lá. Eu vou dar var app. Então, eu vou usar a função módulo, né? Do Angular. Vou definir aqui meu módulo, que é filtros, tá? Então, ele vai carregar o meu módulo. Tá? Como ele não tem nenhuma dependência, eu passo uma string vazio. E agora, para simplificar, eu já vou criar e definir o meu controller. Criar e registrar o meu controller aqui. Ó. Vou chamar esse controller aqui de filtros CTRL. Tá? Vou criar uma function com um escopo, né? Que é o que vai me permitir exibir os dados na view. E está aqui a minha function. E aqui eu vou definir as informações do escopo. Deixa eu recolher aqui para você visualizar. Deixa eu colocar um pouquinho. Tá aqui. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um array de objetos que vai ser meus dados para me mostrar a aplicação dos filtros, tá? Então vamos lá, eu vou criar aqui, ó, no escopo, já vou colocar no escopo, vou chamar de funci, tá? Funcionários ou empregados, vou colocar funcionários. Então vamos criar aqui, ó, um array. Opa, eu comi uma letrinha aqui, ó. E nesse array aqui, ó, eu vou definir um nome, vou definir uma data de nascimento, aqui, ó, eu vou dar um new date, tá? E como eu não localizei a minha aplicação, eu vou usar aqui o formato americano. Então, eu vou, por exemplo, November
231975. Então esse cara nasceu no dia 23 de novembro de 75. Vou definir outra propriedade do meu objeto chamado sexo. Vou colocar masculino aqui. E finalmente salário do funcionário. Aqui eu vou colocar um valor 5500.78. Aqui eu fecho o meu objeto. E agora, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar os demais, para não ficar digitando aqui todas essas informações, né? Então aqui, ó, eu vou copiar e colar. Tá aqui. Vamos ver se está tudo certinho, nome, nascimento, tá tudo aqui, tá? Então, esses aqui vão ser os meus dados que eu vou exibir. Vou também criar um escopo aqui, ó. Vou criar tudo que eu coloco no escopo, né? Nessa variável escopo, essa variável, ela é injetada aqui pelo Angular, usando a injeção de dependência, tá? Então, ele representa o meu escopo, é aonde eu coloco os dados do meu model para exibir na view, tá? Aí, usando as diretivas do Angular no código HTML, eu pego os dados do scope. Então, eu vou definir aqui uma data, usando aqui data de hoje. E vou usar também, ó, vou definir aqui alfabeto. Outra variável aqui que eu estou colocando no escopo. Vou colocar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Só essas aqui. Muito bem. Então está aqui os dados com que eu vou trabalhar. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou exibir esses dados aqui, ó, num array. Vou usar um ngRepeat, né? Então eu vou aqui no meu body, tá? Então, ó, eu já defini a minha aplicação Angular, ngapp. Sem essa diretiva, o Angular não reconhece isso como uma aplicação e não usa o framework para interpretar as diretivas. Agora, eu vou definir aqui na tag body. Então, ó, os dados estão no escopo do meu controller, né? Então, esse controller. Então, eu vou definir aqui no meu body esse controlador, usando a diretiva ngController, tá? Com essa diretiva definida, agora tudo que tiver na tag body é responsabilidade desse controlador. Então, eu vou poder acessar todos esses dados aqui, ó, dentro da tag body. Então, eu já vou definir uma div aqui, e essa div aqui eu já vou usar uma classe do Bootstrap, tá? Isso aqui não é Angular, tá? É Bootstrap. Então, eu vou definir aqui, ó, uma classe que eu vou chamar o Well, tá? Ele vai criar um painel para mim, certo? Então, aqui, ó, eu vou colocar Acorate.net, né? Só aqui eu vou colocar uma linha. Por enquanto, isso aqui é só HTML, tá? Então, agora eu vou exibir os dados, né? Vou exibir os dados, então eu vou usar um table, uma tabela, tá? Ó, vou dar um table, vou usar uma tr, e aqui eu vou usar o cabeçalho, tá? Então, eu tenho nome, nascimento, são 1, 2, depois sexo 3, depois vem salário 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho de 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, seria o nome, vou colocar aqui aniversário, aqui é o sexo e o salário. Aqui, ó, eu vou exibir duas vezes o salário, porque eu vou fazer uma formatação com null e com currency. Então, aqui vai ser número, e aqui vai ser moeda, tá? Só para mim trabalhar com salário tem acento, tá? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar, eu criei o cabeçalho, né? Agora eu vou exibir os dados. Para fazer isso, né? Você já, nas aulas anteriores, eu já mostrei, nós temos a tag ngRepeat, certo? Que vai repetir esse template tr aí, quantas vezes for necessário aqui pelos elementos definidos no meu array funcionário.
Tá? Então, ó, o funcionário está no escopo, representa o meu array de objetos, e ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, na tag tr, eu vou definir o ngRepeat. Tá? Então, ó, a tag não, a diretiva, tá? ngRepeat, que é uma tag HTML. Tá? Às vezes eu falo tag, às vezes eu falo HTML, mas na verdade é a diretiva. Né? Então, vamos lá. Nessa diretiva, o primeiro, a sintaxe dela é parecida com for-each. Então, ó, eu posso colocar qualquer nome aqui, que é um funcionário, né? E aqui eu tenho que colocar meu model, né? O que está no meu escopo, que é funcionários, que é o meu array, né? De funcionários. Está aqui, ó. Certo? Muito bem. E aí, agora, eu vou exibir, né? Aqui, ó, cada uma das informações do meu funcionário, que vai ser as propriedades: nome, nascimento, sexo e salário. Tá? Então, eu vou copiar e colar aqui, ó, são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Funci, nome. Aqui eu tenho que definir o nome da propriedade. Funci, nascimento. Funci, sexo. Funci, salário, que é o número. E funci, salário, novamente, que vai ser exibido na moeda, tá? Então, tá aqui. Eu já vou ter a exibição aqui desses dados numa tabela. Tá? Então, vamos ver como vai ficar. Eu vou executar. E depois eu vou dar uma formatada aqui nessa tabela usando... Ó, tá aqui, ele apresentou. Vamos dar uma melhorada aqui. Ó. Vamos aqui no nosso código. Então, aqui no table, o que eu vou fazer? Eu vou definir assim. Eu vou definir um class, né? Table. Tá bom. E vou definir um border. Border de igual a 1. Opa. Vamos ver como ficou. Eu já salvei, ó, alterei, salvei, não preciso parar. Vamos atualizar. Tá aqui, ó. Ficou um pouquinho melhor. Note que o formato padrão do Angular é o formato americano, tá vendo? Olha o aniversário, tá? Olha aqui o salário representado numérico, ó, ele coloca o ponto de separação nas escalas decimais, tá? E a vírgula no caso da moeda. Nós vamos ver isso depois que eu formatar. Então, tá aqui, eu tenho os dados sem formatação. Então, vamos aplicar a formatação aqui usando os recursos, os filtros, né, que o Angular oferece. Por exemplo, nome. Eu quero colocar todos os nomes em uppercase. Então, vamos lá. Nome. Qual é a sintaxe do filtro? Eu dou upline. Qual é o filtro para uppercase? Ó, só apenas para lembrar. Ó, filtro que chama uppercase. Então, eu vou dar o pipeline, o nome do filtro que eu vou usar, e se tiver algum parâmetro, eu vou usar definir o parâmetro. Então, no caso aqui, uppercase. Tá? Vou salvar e vamos ver o resultado. Então, vou atualizar a página. Olha lá. Todo nome em caixa alta. Certo? Vamos definir a data, tá? Agora, usando uma formatação. Tá, vou fazer o seguinte, também esqueci de exibir a data hoje aqui. Ó. Vamos exibir a data hoje aqui, ó, na Corate.net. Vou colocar aqui assim, ó. Vou fazer assim, ó, né? Vinculação de expressão. Aí eu vou usar hoje, sem formatação, tá? Vamos ver como é que ficou esquecido do hoje. Olha lá. Mesmo formato. Agora vamos formatar as datas, tá? Vamos lá. Aqui eu vou aplicar um formato, esse formato aqui, ó. Eu vou usar, eu quero apresentar no formato dia, mês e ano, mas usando aqui essas formatações padrões. Então eu vou colocar, ó, dia eu quero DD, ano eu quero, por extenso, eu vou colocar 4N e o ano eu vou colocar 4Y. Então vamos lá.
Então, eu vou aplicar o filtro, né? Pipeline, né? Chama date, o filtro, e aqui tem um parâmetro, né? Então, eu vou formatar assim, ó. DD 1234,1234. Vamos ver como vai ficar essa data? Então, eu vou executar, olha lá, 21 de janeiro de 2016, que é a data de hoje. Note que ele apresentou aqui no formato americano, tá? Vamos definir o formato por aniversário. Aqui, ó, no nascimento, né? Eu vou definir o pipeline, o filtro, que eu estou usando o date, e agora eu vou usar esse formato, ó, dia a dia, barra, mês, mês, barra, ano, 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 y, y, y. Vamos lá. Vou executar. Tá. Opa, devo ter cometido um erro aqui. Opa, faltou aqui um y. Nota que ele não reconhece, né? Vamos executar. Olha lá. Aqui ele formatou corretamente, que é um padrão customizado. O sexo eu quero tudo lowercase, tá? Vamos, sexo lowercase, que é o outro filtro, tá? Que eu estou usando. Aqui, ó. Lowercase. Agora eu vou usar o number, então eu já usei o lowercase, o uppercase, o date, agora eu vou usar o number para formatar número e o currency. Tá, vamos lá. Vamos ver o lowercase em ação. Ó. Vou executar. Olha lá, tudo caixa baixa. Agora eu vou formatar o salário como número e o salário como moeda. Bom, salário como número. Então eu vou pipeline, number, e como moeda, pipeline, currency. Tá aqui. Eu vou salvar e vou atualizar. Olha lá. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Tá, ele está executando ainda. Vamos salvar novamente, quem acha que não tinha salvo. E vamos executar. Olha aqui, ó. Então você percebeu, quando eu uso o formato número, o padrão, ele coloca uma vírgula na separação do milhar e um ponto na separação dos decimais. A mesma coisa ele faz com a moeda e ele coloca o símbolo do dólar. Se você quiser um símbolo de uma outra moeda, vamos, por exemplo, esse aqui é o real aqui, né? Aí você pode vir fazer isso aqui, ó. Você coloca 2 pontos. Acho que é o R cifrão, né? Você coloca o símbolo da moeda, aí ele vai substituir. Vamos lá. Ah lá. Tudo bem. O que você pode fazer também, vamos pegar um exemplo do número. Vamos supor que você queira exibir um número. Não seria o caso, né? Mas você quer exibir com uma casa decimal só. Então, você pode definir isso também, tá? Olha lá. Number, uma casa decimal. É um parâmetro do número, tá vendo? 2 pontos. Olha aqui, ó, 78 ele vai arredondar, exibir com o número, tá? Tudo bem, agora vamos, já tenho as datas, tenho tudo formatado. Agora, por exemplo, você poderia pensar, como é que eu faço para exibir essa formatação aqui no formato? Vamos colocar aqui para 2, ó. E vamos eliminar isso aqui, ó. Vamos deixar o padrão. Opa, devo ter cometido um erro. Opa, esqueci de 2 pontos aqui. Number 2. Tá vendo? Se você comete um erro. Tá aqui, ó. Muito bem, eu tenho números. Como que eu faço para formatar isso aqui, ó? Para localizar para português. Tá? É muito simples. Como eu falei, né? Basta você vir aqui, ó. Baixar o pacote da tua língua, tá? Eu já fiz isso, já está aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou apenas referenciar o pacote aqui, né? Olha lá. Tá, Angular, OK, PTBR. Vou salvar e agora, olha, não tem que fazer nada. Basta eu atualizar a página. Olha lá. Ponto, vírgula, tá? Ele já formatou localmente, usando o
formato daqui. Correto? Então esses são os filtros padrões. Agora, para concluir, eu vou mostrar aqui o outro filtro. Vamos usar o Limit To. Eu vou aqui na Table, né? Vou fazer o seguinte, ó, vou usar o filtro Limit To. Então, eu vou fazer assim, ó, vou chamar alfabeto. Eu tenho meu alfabeto lá, né? Então, aqui eu vou exibir, vou colocar um espaço aqui. E agora eu vou fazer assim, ó. 2, 3. Então, ó. Aqui está o alfabeto que ele vai exibir normalmente. Aqui eu vou limitado a 5 letras. Aqui, ó, limitado a 7 letras a partir do 5º elemento. E aqui, limitado a 10 letras, caixa alta. Certo? Então agora eu tenho que aplicar esses filtros, tá? Então, ó, aqui eu vou exibir o alfabeto normal, certo? Aqui eu já quero exibir ele limitado a 5 letras, então eu vou usar o limit. Vou colocar o pipeline, limit to, né? Limit to 5. 2.5. Aqui eu quero exibir, quero filtrar, limit. Deixa eu puxar aqui para você visualizar melhor, né? Limit to, eu quero 7 letras, começando do 5º elemento. Como o índice ele começa com 0, né? Então, eu vou colocar aqui 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2. Não, então seria 4. E aqui eu quero limitado a 10 letras, né? O pipeline, o filtro, limit to, 10 letras. E agora eu vou encadear o filtro, ó. Uppercase. Tá? Então, usei limit to para filtrar apenas 5 letras, filtrar 7 letras a partir do 4º elemento e filtrar 10 letras caixa alta. Vamos ver o resultado. Ó. O alfabeto está aqui, ó. Certo? Está no meu escopo, então por isso que eu tenho acesso. Então, eu vou executar. Está aqui, ó. O alfabeto, 5 letras, A, B, C, D, E. 7 letras a partir do 5º elemento. Ó, o 5º elemento é a partir do E, tá vendo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras a partir do... E 10 letras caixa alta, tá vendo? Então, aqui eu mostrei o limit to para caracteres e mostrei o encadeamento de filtros. Agora, para concluir, vamos fazer uma coisa mais interessante. Agora eu vou usar o limit to aqui, ó, para filtrar esse array. Então eu vou vir aqui, vou ter que incluir aqui, ó, número de linhas a exibir. Então eu vou exibir, então vou colocar o input type, o number, né? Então ó, ele vai começar ele vai avançar 1, o mínimo, o valor mínimo é 0, o valor máximo é 5, porque eu tenho 5 elementos, né? E aqui eu vou usar o img model, tá? E vou definir o limite, não, número de linhas, tá? Então vamos lá, vamos ver como ficou. Eu vou
Tá, ele me criou aqui, ó. Deixa eu colocar um BR aqui para dar um espacinho. Bem simples, tá? Só para a gente ver o recurso funcionando. Vou colocar um P, né? Tá aqui. Então o que eu quero fazer? Ó, ele começa, ele não tem nenhum valor inicial, eu vou definir um valor inicial para ele. Ó. Tá, ó. Eu criei uma ngMod. A diretiva ngMod, o que ela faz? Ela vai definir no meu módulo uma variável. Se ela não existir, ele cria, tá? Como ela não existe aqui, eu vou definir um valor para ela. Ó. Scope número de linhas igual a 3. Vou salvar e vou executar. Agora, ó, ele está exibindo 3. Mas aí eu ainda não ativei o filtro. O que eu quero fazer? Eu quero, ó, agora eu posso, o máximo é 5 e o mínimo é 0. Eu quero filtrar, conforme o usuário seleciona aqui, ó, o número de linhas aqui do meu array que eu estou exibindo. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu já defini aqui no meu escopo, tá? Eu tenho já o ngModel, né, que é muito importante, a diretiva, que vai me permitir que essa informação seja exibida na view. Tá? E aonde que eu vou exibir? Onde que eu vou filtrar? Eu vou usar aqui, ó, na tag.tr. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou dar um filtro, limit to. Se eu colocar um valor fixo aqui, ó, um valor fixo, por exemplo, 3 linhas, ele vai exibir 3 linhas. Quer ver? Ó, salvei, vou atualizar, 3 linhas. Mas não quero, porque aí, ó, eu quero deixar isso dinâmico. Para mim fazer isso, basta eu vir aqui, né? Ao invés dele ser fixo, eu vou colocar o quê? A minha variável definida aqui no meu módulo, número de linhas. Defino o número de linhas. Tá? Inicialmente o valor dela vai ser 3, tá? E depois, conforme eu atualizar, no meu módulo é atualizado dinamicamente, isso é refletido na minha view. Isso é o QA Data Binding. Então vamos executar novamente, ó. 3 linhas, agora eu quero 4, agora eu quero 5, que é o limite. Agora eu quero 1, 4, 3, 2, 1, nenhuma. Atualizo, né, que está em memória, 3 é o valor default, 4, 5. Então, esse é o limite to, né, o filtro, filtrando caracteres e filtrando linhas de array. Na próxima aula eu vou continuar a falar dos filtros, né, que eu não falei aqui nessa aula, como vamos ver aqui, ó, do order by, do filter e do JSON, tá? Então, é isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.